amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo, igreja? Muito feliz por esse tempo aqui que nós estamos tendo de ministração, de adoração. Que tempo incrível, que canção, né? Quem já tinha ouvido aí a Doce Presença lá no YouTube? Quem já ficou derramado diante da Doce Presença? Gente, eu tô com um sentimento muito especial, assim, que o Senhor quer ministrar algo sobre nós nessa noite incrível. O Senhor já está falando algumas coisas. Eu não sei você, mas diante dessa música, todo esse momento que a gente está tendo de adoração, enquanto fica o looping ali, lá do... Parece o céu, parece as estrelas, e a gente fica pensando na Doce Presença. Eu não sei se você ficou dentro aí do assunto da Artemis II, né, o momento que todo mundo ficou olhando mais para esse lugar assim que a gente não olha tanto, que é as galáxias, que é o universo como um todo. Mas diante de tanta coisa desconhecida, só tem uma resposta, eu acredito assim. O Senhor é muito além do que nós imaginamos, do que nós pensamos. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Eu não sei você, mas a nossa fé nos coloca num lugar que parece tão concreto, uma base tão sólida, que a gente olha para tudo que existe, sabe ainda as coisas que não consegue se explicar, e só conseguimos responder que o nosso Deus é muito além de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que foi imaginado, pensado. Nosso Deus é antes de todas as coisas que os nossos olhos contemplam hoje. A beleza de Deus é infinita. A beleza de Deus é infinita. Entenda isso. Saiba que você está diante da presença daquele que é o Criador de todas as coisas, que vai muito além da sua mente, muito além das formas como você faz e resolve as coisas no seu dia a dia, na sua vida. Entenda isso. Você está diante de um Deus que é muito além do que você consegue colocar dentro de uma caixa e saber aquilo que Ele tem que fazer ou não fazer. Entenda isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Gente, vamos para a segunda ministração da nossa série I Don't Care. E eu gostaria de orar junto com você. Gostaria que você continuasse nesse lugar com seu coração aberto, desejando mais do Senhor, desejando mais da presença. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, com o nosso coração queimando de desejo para que o Senhor nos leve a um lugar mais profundo nessa noite. Revela-nos as Tuas Escrituras, a um lugar ainda que nós não conhecemos. Fala conosco, Deus, ministra através do Teu doce Espírito Santo, que a Tua palavra, Deus, seja poderosa para transformar aquilo que nós não conseguimos com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito. É isso que nós choramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Na semana passada, Deus nos fez uma pergunta muito simples, mas extremamente profunda. Onde você está? E nós entendemos que santidade não começa quando a gente melhora, mas quando a gente para de fingir e entrega de fato nosso coração sincero ao Senhor. Quando a gente para de tentar costurar folhas para parecer algo que não somos. E permite com que Deus acesse o que está dentro. Mas talvez depois daquela semana você foi para casa com um sentimento, com um certo tipo de pensamento, dizendo, ok, eu entendi, eu fui sincero, eu entreguei tudo ao Senhor. Estou parando de fingir. Mas você se coloca nesse lugar e faz uma pergunta. De onde vem a força para mudar? E é isso que eu quero responder para você nessa noite. Talvez essa seja uma das perguntas mais honestas que um cristão verdadeiro pode fazer na sua caminhada com Deus. Porque a gente sabe aquilo que precisa mudar, a gente entende aquilo que precisa mudar, a gente sabe que precisa avançar e crescer no reino. Mas entre saber e conseguir, existe um abismo. E a maioria de nós aprendeu que para passar esse abismo, a gente aprendeu talvez das maneiras erradas, dos jeitos errados. A gente entendeu que nós temos que ser mais forte, nós temos que fazer mais força, nós temos que nos tornar mais capazes.
A gente aprendeu que mudar é ter mais disciplina, é tentar mais vezes. É a gente fazer votos dizendo para o Senhor que agora sim vai, né? Fazer promessas ao Senhor dizendo agora vai. Mas Jesus, ele nunca nos ensinou isso como uma base de transformação. Jesus nunca disse para nós, tente mais. Não. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, fala para nós que ao invés de nós termos que viver uma vida tentando mais, ele diz, permaneçam em mim. É isso que Jesus vai falar em João capítulo 15, sobre a videira verdadeira e os ramos. Quando Jesus ele está falando em João capítulo 15, sobre permanecer, nós precisamos entender que é um dos momentos que Jesus está vivendo na sua caminhada mais intensos, porque ele está prestes a viver as turbulências que o aguardavam. E ele já havia dito para os discípulos que estão com ele, que são os mais próximos, que ele vai partir. Em vários momentos Jesus fala aos discípulos e aos apóstolos que ele iria deixá-los, que ele iria partir, que ele seria entregue na cruz, que ele iria ressuscitar no terceiro dia, que ele iria ascender aos céus. E então, naquela sala com os discípulos, surge uma pergunta ainda que não dita naqueles homens. Imagina, você sabe que Jesus vai partir, você está com aquele que é o seu mestre, que você segue, que você dedicou a sua vida junto com ele, você sabe que ele vai partir. Qual a pergunta que a gente quer fazer? Como que nós vamos enfrentar nossos dias sem o nosso mestre aqui? Como? O que vai ser de nós sem o nosso mestre? Um senso de urgência se intensifica no coração daqueles homens. Restam poucas horas para Jesus preparar o coração dos seus discípulos para a turbulência e o tumulto que se aproxima. Eles com certeza são os melhores amigos de Jesus naquele momento. Mas o que acontecerá com esse pequeno grupo de Jesus após a sua partida? Porque Jesus prediz a eles dizendo que eles iriam passar por provações, eles iriam passar por perseguições, eles iriam encarar oposição, ódio, espancamentos, execuções. Os discípulos estão diante disso. E como Jesus já havia feito diversas vezes, mais uma vez, ele recorre a falar sobre e dar exemplos através de uma parábola. Jesus recorre a fazer aquilo que ele fazia diversas vezes, uma parábola da natureza para explicar aquilo que ele realmente queria deixar claro e esclarecer o seu ponto para os discípulos. Nas redondezas de Jerusalém, havia diversas montanhas, fileiras de vinhedos naquela região, e Jesus decide falar com eles sobre uvas suculentas e galhos secos e ramos secos. E os seus discípulos, provavelmente, por caminharem com Jesus diversas vezes, aquela imagem para eles é muito familiar, eles compreendem aquilo que Jesus está falando. E nessa primeira imagem, quando Jesus está falando sobre uvas suculentas, exuberantes, um pouco antes, Jesus está com eles e eles beberam uvas enquanto ouviam a palavra de Jesus com uma alta carga simbólica sobre o sangue da nova aliança. E uma coisa, quando Jesus está falando com eles, em João capítulo 15, uma das coisas que ele mais deixa claro para os seus discípulos e que seria essencial é que eles precisam permanecer em contato íntimo com a videira. Jesus também lembra os discípulos no versículo 16 de João 15 que eles são chamados, Jesus lembra eles, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para irem e darem frutos. E não qualquer fruto, mas fruto que permaneça. Quando Jesus está falando isso para eles, ele está deixando claro, foi eu que escolhi vocês. Fui eu que chamei vocês. Quando Jesus está falando sobre
que eles deveriam ir e dar fruto, Jesus também está deixando claro para eles uma coisa, é sobre missão. Eu estou direcionando vocês para uma missão. Jesus chamou eles, mas também deu destino para eles. E em seguida Jesus menciona uma imagem, né? uma pilha de ramos secos na beira da vinha. E por alguma razão, esses galhos perderam a conexão com a videira, a sua única fonte de alimento. Um lavrador cortou, mas não possui uma razão específica. Provavelmente os discípulos de Jesus, eles não entenderam tudo nessa noite. Eles não entenderam tudo nessa fala. Mas o símbolo daquilo com que Jesus estava falando sobre o drástico caminho que eles iriam encarar, a gente encontra isso a partir das cartas de Atos. A alta carga simbólica que Jesus entrega para eles tem muito a ver com aquilo com que eles viveram, referente a isso que eles abraçaram da mensagem de Jesus. Abre junto comigo, João capítulo 15. A tradução que eu quero usar junto com você é a NVT. Jesus, a videira verdadeira, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que seca, estando em mim, não dá fruto, e ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são discípulos de verdade. Algumas coisas que elas são óbvias aqui em João capítulo 15. Jesus é a videira. Nós, igreja, somos os ramos. Deus é o lavrador. A vida vem da videira. O fruto vem da videira. A força vem da videira. Jesus mostra nessa imagem, ele fala de ramos secos cortados e jogados para o lado, sem vida, sem conexão. Porque perderam a sua fonte, não estão mais em conexão com a sua fonte. O contraste é forte. De um lado, fruto, vida e abundância. Do outro, seca, inutilidade e morte. Nós precisamos entender algo aqui como base. O que Jesus está falando aqui, ele não está falando algo sobre comportamento. Jesus está falando algo sobre desconexão. Nós precisamos entender que sem conexão não há vida. E então, Jesus deixa claro algo no versículo 5, que quebra toda a nossa lógica. Onde ele vai dizer: sem mim, vocês não podem fazer nada. Não é fazer algumas coisas, não é fazer um pouco, vocês não podem fazer nada. E isso significa que o problema não é falta de esforço. E é aqui que nós começamos a construir uma base correta, porque o problema é desconexão. E talvez isso explique porque a gente vive tanto um ciclo constante de tenta, cai, promete, falha e recomeça. E no final disso a gente se frustra, porque nós estamos tentando produzir o fruto sem estar ligado à fonte. E esse é o maior erro que nós cometemos. O problema, nós precisamos entender isso, não é esforço, é desconexão.
Sem Jesus não há fruto. Sem Jesus não há fruto. Só ciclos de tentativa e frustração. Porque Jesus está dizendo, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece, não é quem se esforça, é quem permanece nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não é algumas coisas mais ou menos. Não é algumas coisas meia boca. É vocês não podem fazer nada. Paulo, ele descreve em Romanos 7 exatamente isso. É a frase que Paulo ele vai falar, que o bem que ele quer fazer é justamente isso que ele não faz. Ele vai falar em Romanos capítulo 7, eu nem consigo entender o que está acontecendo dentro de mim, porque aquilo que eu realmente quero fazer é justamente isso que eu não faço. É justamente aquilo que eu odeio e eu sei que eu não devo fazer, é isso que eu faço. Só que Paulo também vai falar que quando ele analisa o aspecto de acordo com a lei, quando ele percebe que ele não quer fazer algo, e ele olha para a lei, ele olha para as escrituras, ele percebe também uma coisa, porque ele reconhece que a lei é boa, a palavra é boa, as escrituras são boas. A Bíblia é muito boa. O problema não está nela, o problema está em mim. Porque, na verdade, já não sou eu, mas, na minha nova natureza, eu busco fazer aquilo que é correto. Mas tem algo que me persegue, que é o pecado que habita em mim. E ele vai dizer, eu sei que na minha carne não habita nada de bom, porque até existe dentro de mim o desejo de fazer o que é certo, mas eu continuo praticando o mal que eu não quero. E fica claro, fica evidente, fica exposto, que não é mais quem eu realmente sou. Eu não sou definido por aquilo que eu penso, imagino e tento fazer de correto e não consigo fazer. Não tem a ver com quem eu sou, ele compreende que é o pecado que habita dentro de mim. É exatamente a experiência de quem tenta mudar sozinho, é saber o que é certo e não conseguir viver, é odiar o pecado e continuar preso nele, é decidir, nunca mais vou pecar, e cair de novo. Gente, isso cansa, isso cansa. Só que Paulo, ele não termina aí. Paulo, ele vai entrar, Romanos capítulo 8, falando que, mudando tudo, né? É ali que tudo muda. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, libertou você da lei do pecado e da morte. Porque a resposta, nós precisamos entender, ela não é mais força de vontade. Ela não é que eu tenho que tentar mais. A resposta é que eu preciso mais do Espírito. A resposta não é tentar mais, é permanecer mais. É se conectar mais. É ficar mais na videira. Você não vence o pecado tentando ser mais forte. Você vence o pecado se conectando mais profundo. E é aqui que nós precisamos entender algo essencial do Evangelho. Permanecer não é sobre passividade. Não é sobre ficar parado esperando Deus fazer tudo. Permanecer é intencional. É escolher estar com Ele todos os dias. Mesmo quando não sente. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando você não consegue entender muito bem. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Entenda uma coisa. Quando você permanece, Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando. Existe uma parceria. Segundo Pedro, ele vai falar que desenvolvam a salvação de vocês, porque é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar.
Não é uma força própria que demanda uma transformação, que vai cair num resultado de transformação. É estar mais conectado. Ou seja, eu me posiciono, mas é Deus quem produz. Eu busco constantemente, eu me esforço para buscar e permanecer. Mas é Deus quem transforma. Eu permaneço, mas o fruto vem dele. Isso muda completamente a forma como a gente vive. Porque a oração, ela deixa de ser um lugar de obrigação e ela se torna um lugar de conexão. A palavra, ela deixa de ser esse lugar de peso que eu tenho que ler, que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar. E ela vira alimento. A comunhão, ela deixa de ser um evento específico na minha agenda, ou só um sábado, ou só um momento, ou só um evento específico. E ela vira o sustento, eu me alimento pelo sustento da conexão de estar na mesa. A obediência, ela deixa de ser um esforço, e ela vira a resposta. E agora o fruto começa a aparecer, se torna nítido, se torna visível. No dia a dia, na realidade, na vida adulta. Como assim, Adriano? Quando alguém te fere, amor. Não pode ser. Eu jurei que era para xingar, eu jurei que era para devolver na mesma moeda, eu jurei que era para fazer de tal jeito. Quando alguém te irrita, sabe? Quando alguém te irrita e te deixa enfurecido, ou te deixa com gana. Sabe disso? Os casais sabem disso. Vem com essa. Eu amo a minha esposa. E a minha esposa também me ama. É meu amor? Quando alguém te irrita, paciência. Quando você está no seu trabalho e a tentação vem, a conversa indevida vem, a conversa com alguém que não é íntimo de você vem, domínio próprio. Quando tudo ao redor está um caos, a paz. Entenda uma coisa, isso não é esforço humano. Isso é vida de Deus fluindo em você, é o Espírito fluindo em você. E é aqui que entra algo muito importante para nós como igreja. Nós fomos chamados para viver com intencionalidade. Deus nos chamou para sermos edificados e edificar outros. A nossa cidade, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nas nossas relações, levando o verdadeiro evangelho. Não um evangelho fraco, não um evangelho moldável, mas a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. Vamos entrar agora num entendimento um pouco mais profundo sobre o que significa permanecer em Cristo. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 3. E Paulo ele vai falar que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E esse véu representa tudo aquilo que impede um tipo de acesso à presença de Deus diretamente com Ele. Isso pode significar cegueira espiritual, distância, tentativa de se relacionar com Deus de forma indireta, ou às vezes uma tentativa de se relacionar com Deus com base no esforço, através de algum sistema religioso. Nós precisamos entender que em Cristo esse véu foi removido, ou seja, não existe mais barreira, não existe mais separação, agora existe acesso. E é onde Paulo vai fazer uma afirmação poderosa. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Versículo 16. Quando alguém, porém, se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este é o Senhor. Este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Um ponto muito profundo no texto. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. A transformação não começa no esforço, ela começa na contemplação. Não é primeiro ser transformado e depois me aproximar. É primeiro eu me aproximo e de maneira natural nós vamos sendo transformados. Isso acontece de maneira progressiva, real. Não é instantâneo, mas é constante. Não é do dia para a noite, mas é quando você permanece. Essa transformação ela acontece como pelo próprio Senhor, que é o Espírito. Não é pela força humana, não é por disciplina isolada, não é por tentativa própria. É pelo Espírito. Nós contemplamos e Ele transforma. Nós permanecemos e Ele produz. Isso reforça a verdade central da mensagem do Evangelho dentro daquilo que nós queremos entrar na nossa série, sobre santidade. Não é sobre um esforço ou um projeto de autoaperfeiçoamento. É uma vida de conexão que gera transformação. E talvez aqui esteja uma chave que muda muita coisa, para muitos aqui. Se você tenta mudar sem permanecer, você se frustra. Você se frustra. Mas se você permanece, mesmo sem entender, mesmo sem compreender muito bem, inevitavelmente você vai ser transformado. Porque quem permanece diante da glória, é impossível, meus amigos, não ser consumido por ela, não ser transformado por ela. A transformação não vem de tentar ser melhor, vem de permanecer perto o suficiente para ser transformado. A transformação não vem de tentar ser melhor, vem de permanecer perto o suficiente para ser transformado. E é aqui que o I Don't Care dessa semana ganha força. Entenda uma coisa, viver em santidade é sobre você se aproximar, é sobre você se conectar. Quando a gente fala que eu não me importo, tem a ver com eu não me importo com aquilo que tenta me paralisar. Eu não me importo com aquilo com que o diabo lança na minha mente, tentando me afastar das verdades do Evangelho. Eu não me importo e jogo tudo isso para trás ou para o lado, com as inseguranças e os medos que tentam me cercar. Eu me importo com aquilo que Deus já disse quem eu sou. Eu me importo com aquilo que o Senhor já declarou sobre essa vida, já entregou de dom sobre você. Eu me importo com o que o Senhor está fazendo em mim. Eu escolho viver guiado pelo Espírito. E isso só acontece quando há conexão. Porque não existe vida fora da videira. O acesso foi liberado. Hoje você não precisa de um intermediário. Você precisa acessar a presença. Você pode viver em intimidade, você pode conhecer a Deus de verdade. Você não precisa ficar dependendo só de alguns, ou de algumas pessoas, ou de algum sistema. Entenda que quando você está simplesmente tentando viver dependendo de alguém para você se tornar a conexão direta com Deus, é como se você estivesse voltando ao momento que Jesus se entregou na cruz e costurando novamente o véu que foi rasgado, em que a presença se tornou acessível para todos. A revelação de Deus vem
na intimidade. A profundidade no Senhor vem da permanência. E hoje Deus está te chamando para esse lugar de voltar. Para esse lugar de depender do Senhor, de viver conectado com Ele. Sabe, talvez tenham aqui hoje pessoas cansadas de tanto falhar, cansadas de viver na força própria. E hoje Deus está dizendo para você, volta para a videira. Se conecte mais. Sabe, porque o fruto não vem de você. Ele vem de Deus, fluindo em você. Hoje não é dia de você tentar mais uma vez. Hoje é dia de você voltar os seus olhos àquilo que é o essencial. Estar conectado com Cristo. Voltar para a dependência, voltar para a simplicidade de estar com Ele. Mesmo que seja um processo, mesmo que leve tempo, mesmo que doa, o fruto vem. Você vai perceber isso. No final você vai perceber que não era sobre a sua força humana que ditava o ritmo, mas era estar conectado no Senhor. E tudo, quando passar talvez algum tempo, você vai perceber que tudo que você precisava era permanecer. Permanecer. Quero que você se coloque de pé e eu quero convidar você a que você venha se permitir ser ministrado pelo Senhor dentro daquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Entenda mais uma vez, não é sobre você, por mais uma noite, tentar na sua força própria. É sobre você estar conectado o suficiente, é sobre você estar próximo o suficiente da glória de Deus. É sobre você estar tão perto que Ele vai transformando você. É sobre você largar o certo tipo de pensamento que você tenha, de que tudo tem que ajustar, tudo tem que acertar, tudo tem que fazer da maneira certa, buscando então se limpar, se consertar, deixar pecados, se afastar de algumas coisas e daí então se aproximar de Deus. E isso não é uma realidade que Deus quer para você. Deus quer que você se conecte com o Cristo, Filho de Deus.